Bom, vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui como é que foi o jogo que acabou agora lá no Allianz Parque. O São Paulo conseguiu tomar um gol 50 e tantos minutos, depois de mais de 12 minutos de acréscimo, né? Eu tava discutindo aqui com... A gente faz a live do intervalo antes e no intervalo do jogo, nos dois canais, no Barulho Vídeos e no Barulho Jogos, e a gente tava discutindo aqui sobre poupar ou não o jogador, porque o Zubeldia tinha escalado, o time saiu a escalação, né, da comissão técnica ali do Zubeldia, porque o Zubeldia estava suspenso, e a gente teve um time mesclado, né? O São Paulo entrou com um mistão ali, com 3 zagueiros, e os titulares fora, Caleri, Lucas, Rafinha, Luciano, Alan Franco, começaram no banco, e dos titulares, só Rafael, Arboleda, o Bobadilha e o Ferreirinha entraram em campo. Só que aí a gente começou uma discussão sobre poupa, não poupa, é clássico, não é clássico. E eu falei o seguinte, que eu entendia qual era o posicionamento da comissão técnica do São Paulo, do Zubeldia, pelo seguinte, você sabe como funciona os departamentos físico, médico do São Paulo. Você sabe de problemas, né, que a gente tem há tanto tempo. E eu ficaria, se eu tivesse na pele do Zubeldia, eu ficaria pensando o seguinte, e se eu coloco o Lucas e a gente perde o Lucas? Perde o ano. Se coloca o Caleri, perde o Caleri. Se coloca o Rafinha, se coloca... E aí, aos 6 minutos, o Ferreirinha teve uma lesão e saiu com dor muscular. Agora, as pessoas falam, mas o gramado, não é o gramado, não é o gramado, é o gramado, não é o gramado. Que pra mim, vamos ser bem claros, vamos ser bem honestos, gente, aqui, né? O gramado sintético do Allianz Parque não é culpa do Palmeiras. O Palmeiras não tem culpa nenhuma disso. Porque quem manda no Allianz Parque não é o Palmeiras. É a W Torre que manda. O Palmeiras não manda no estádio deles. É só você perguntar para qualquer palmeirense minimamente informado. Ele sabe que quem manda no estádio é a W Torre. A Leila Pereira não manda nada no estádio do Palmeiras. Eu tenho certeza que se o Abel Ferreira e a Leila Pereira e os jogadores do Palmeiras pudessem escolher, eles escolheriam um gramado natural. Como é a W Torre que manda, eles colocam esse carpete de zona, eles colocam pra ter show depois, pra não ter não ter que manutenção é mais barata, você pode colocar show ali no dia seguinte ter jogo. Se fosse um gramado natural, ia dar muito mais trabalho, ia custar muito mais. Então, a W Torre, que não tem nada a ver com futebol, que não tá preocupada com lesão de atleta, não tá preocupada com qualidade de futebol, não tá preocupada com nada, a W Torre determina que o gramado seja sintético. Barolo, mas o lance do Patrick, por exemplo, não foi gramado sintético. Pode ser que não seja, do Ferreira, pode ser. Mas olha só, Miranda teve lesão de ligamento no gramado sintético do Palmeiras. Ferrarese, lesão de ligamento no gramado do Palmeiras. Galopo, lesão de ligamento no estádio do Palmeiras. Só 3 jogadores tiveram lesão de ligamento. Aí a gente teve Rafinha, que teve problema no tornozelo, o Wellington, que teve problema no tornozelo, Lucas, que teve problema no muscular, Ferreirinha, hoje, problema muscular, depois que ele dá uma pisada em falsa, e o Patrick, que saiu com um problema, tomara que não seja nada, pelo amor de Deus, não vai ser nada, porque ele saiu consciente, eu não tenho informações ainda, mas ele saiu consciente do estádio, graças a Deus, não vai acontecer nada com o Patrick, só foi o susto, né, que realmente assustou bastante, mas não vai acontecer nada com ele. Então, eu fico me perguntando, eu fico me colocando no lugar do Zubeldia. Eu vou colocar jogador para jogar nesse gramado aí? Com jogo de quinta-feira pela Libertadores lá para jogar? Se você colocaria, não estou falando nem pelo que aconteceu hoje, eu estou falando pelo histórico desse gramado aí. Não vou chamar de gramado, esse carpete aí. Pelo histórico desse carpete aí, o carpete de zona, você acha que você colocaria jogador titular para jogar se você pudesse evitar? Eu não colocaria, gente. E só lembrando, Dudu, do Palmeiras, teve lesão de ligamento aí também. Nesse mesmo carpete aí, nesse mesmo tapete. Lesão de ligamento também. E só não tem mais lesão de ligamento dos jogadores do Palmeiras porque eles estão mais acostumados a jogar lá. Eles jogam mais, então eles têm menos lesões de... E eu não tô falando nada do Palmeiras, gente. Não tô criticando o Palmeiras. É o que eu falei. O Palmeiras não manda nada no próprio estádio. Quem manda é a W Torre. Então, eu entendo a postura do Zubeldia de ter colocado um time misto. Eu, talvez, tivesse entrado com o time todo reserva. Porque não dá pra arriscar. Só em jogo que não tem como. Você vê, vou te dar um exemplo. Thiago Silva voltou do futebol europeu. Ele não joga em gramado sintético, velho.
O Fluminense foi jogar no Engenhão, lá no Newton Santos, ele não jogou. Falei, não joga isso aí, velho. Não joga, o Suárez não joga em gramado sintético, gente. É só no Brasil que existe isso, aberração. É só no Brasil que existe isso. A Europa toda tá banindo os campos de futebol. Esses jogadores não jogam em gramado sintético. Não jogam, o risco de se machucar é maior. Tá aí, a gente tá vendo as lesões. Então, eu entendo a postura do Zubeldia. E aí no jogo, eu nem vou falar muito do jogo, porque vocês viram como foi o jogo, né? O Palmeiras pressionando ali no começo, como sempre faz quando joga lá, pressiona no começo, São Paulo sem conseguir achar a marcação, meio perdido na marcação, e o resultado de 1-0, o resultado de 0-0 só se manteve no primeiro tempo, na minha opinião, por causa do Rafael, que o Rafael para mim foi o principal jogador no primeiro tempo do São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo volta com o mesmo time, como era previsto, e aí saem os gols, né? O gol que... o primeiro gol do Palmeiras, que o Moreira tá dormindo lá do lado da trave, não sei o que ele tava fazendo lá, o Palmeiras faz o gol. Depois aí a comissão técnica do São Paulo muda para ir atrás do resultado. Ele coloca o Luciano em campo pro São Paulo empatar o jogo, né? Pro Luciano jogar perto da área, onde é a função que ele atua melhor, na minha opinião. Em 5 minutos de jogo, o Luciano empatou o jogo, jogando aonde ele tá. Não foi ele que veio buscar a bola para construir a jogada, não foi, ele tá perto da área, finalizou. Só que aí a gente sabe como funciona a cabeça do Luciano. Ele tomou cartão amarelo e na sequência ele tomou cartão vermelho. O juiz teve 2 decisões polêmicas, né? Pelo menos polêmicas para os palmeirenses, porque para mim não foi polêmico nada. O gol estava impedido e além disso teve falta no Alan Franco, para mim foi falta. E o jogador do Palmeiras atrapalha o Rafael, como já aconteceu, como o Galopo, o São Paulo já sofreu impedimento por causa disso. No lance que o Galopo, no Campeonato Paulista contra o Mirassol, fez a mesma coisa, o juiz deu impedimento. Então se existe uma regra para ser cumprida. E o lance do Lucas eu não vou nem comentar, porque o braço está do lado do corpo, ele não tem vantagem nenhuma, não aumenta espaço nenhum. E aí depois da expulsão do Luciano e os 12 minutos de acréscimo, que eu acho que foi justo, os 12 minutos de acréscimo, gente. Só do Patrick foram 6, quase 6 minutos. Aí teve o lance do VAR, aí teve o lance o primeiro VAR no gol do Palmeiras, aí VAR no segundo, aí 300 substituições. Eu acho que o tempo de acréscimo foi justo, não foi injusto. O que eu não me conformo é tomar um gol aos 50 e tantos minutos, gente. Você segura o resultado do jogo inteiro e toma um gol aos 50 e tantos minutos. Mas eu acho que, olhando pelo lado bom dessa partida, eu acho que o São Paulo teve um jogo praticamente de 90% do jogo de superação. Principalmente depois do que aconteceu com o Patrick, que foi hospitalizado. Então, com certeza que isso abala os jogadores. Quando o Alisson teve a lesão dele, que foi na minha frente ali, a torcida fica abalada, não é nem só os jogadores. Então o São Paulo fez um segundo tempo de superação. Eu não vou colocar a derrota na comanda da expulsão do Luciano, porque se não fosse o Luciano, o São Paulo já teria perdido antes. Eu não vou colocar. Só que não adianta, porque ele vai continuar sendo assim, porque a gente já cansou de falar que no São Paulo não existe cobrança, gente. Aposto que o blogueirinho agora vai chorar na rede social, o Belmonte, em vez de falar com o jogador, que ele prejudicou mais uma vez o São Paulo. Ele prejudicou mais uma vez. Com a expulsão dele, o cartão amarelo que ele levou. Ele prejudicou o São Paulo mais uma vez. Ele fez o gol, que é a função dele, que ele ganha muito bem para isso. É um dos maiores salários do clube para isso, para fazer o que ele fez hoje, para crescer em jogo decisivo. Por isso que ele tem o destaque que ele tem. Só que se ele não se controlar, ele vai prejudicar o São Paulo muito mais vezes. Imagina se isso fosse numa Libertadores, por exemplo. Além de estar fora do outro jogo, ele teria causado o que causou, o problema que ele causou. Porque eu acho que, sinceramente, se tivesse 11 contra 11, sinceramente, não sei se o Palmeiras teria vencido o jogo. Não sei, sinceramente, eu não sei. Mas o São Paulo não tem cobrança. Ele vai fazer isso no próximo jogo, e no próximo jogo. E no próximo jogo o Zubeldia vai ser expulso, não vai acontecer nada. Porque ninguém no São Paulo tem peito pra cobrar, ninguém tem interesse em cobrar nada, ninguém tem interesse em comprar ninguém. Você imagina o Belmonte agora no vestiário dando uma dura no Luciano porque ele foi expulso? não vou... Desculpa, tive um ataque de riso. Só de pensar do Belmonte cobrando alguém, eu tive um ataque de riso. Desculpa. Então, eu acho que essa derrota num campeonato, pra mim, que cada vez mais, no decorrer do ano, vai perdendo a importância. Eu não estou dizendo que o Campeonato Brasileiro não seja importante. O Campeonato Brasileiro é importantíssimo, é importantíssimo. Só que faz tempo que não é mais o principal campeonato que os clubes do Brasil disputam. Não é mais. O Campeonato Brasileiro ficou em terceiro plano. Em terceiro plano. Você já viu alguém poupar jogos de Copa do Brasil e Libertadores porque o time tem jogo no Campeonato Brasileiro na semana seguinte?
Não poupa. Ontem, o Renato Gaúcho, que aliás já abandonou o Campeonato Brasileiro com o Grêmio já faz uns 6, 7 anos, que nessa época do ano, agosto, setembro, ele coloca só jogador reserva para jogar. Ontem ele colocou jogador reserva de novo, mesmo o Grêmio na situação difícil que está no campeonato. Colocou jogador do time de reserva, perdeu. O Atlético Mineiro também, que disputa, vai pegar o São Lourenço, também colocou jogador reserva, empatou com o Cuiabá. Hoje, Palmeiras e São Paulo colocaram jogadores reservas. O Palmeiras tinha mais jogadores considerados titulares, porque o Palmeiras, que tem um planejamento, eles têm 3 jogadores por posição. Então você tira um e sai outro, você fala, qual que é o titular aí? Eu não sei qual que é o titular. Do time que começou jogando do Palmeiras, 6 jogadores estavam no banco de reservas. O Murilo estava suspenso, né, tirando ele. Rony, Maurício, Vanderlan, Aníbal Moreno, Giai, todos eles começaram no banco, dos que jogaram contra o Botafogo. Porque eles têm 3 jogadores por elenco. E outra, vocês lembram quando o São Paulo estava quase sendo rebaixado, foi jogado no Allianz Parque, o Abel colocou o time reserva, o São Paulo ganhou, empatou, não lembro. E a torcida do Palmeiras queria matar o Abel, porque é clássico, escambau, e ele ia colocar o maior número de titulares que ele pudesse. Porque se o Palmeiras perde hoje, perde quinta-feira, você imagina o que ia acontecer lá. Mas o Palmeiras não é nosso problema, deixa o Palmeiras pra lá. Eu só tô falando de titulares e reservas. Então, pra mim, esse jogo mostrou que o time do São Paulo tem condições de ir longe nas competições, jogando com o time titular focado. Vocês viram, a situação mudou quando o São Paulo colocou Lucas, Caleri, Luciano. A situação mudou do São Paulo. O São Paulo jogou. Se tivesse começado com esse time titular, poderia ter vencido o Palmeiras. Só que também poderia ter perdido 3 jogadores com lesão de ligamento. Então é complicado. E aí, olha só, se o São Paulo passar pelo Nacional na Libertadores, vamos torcer para que passe. Se passar pelo Nacional, vai pegar Palmeiras ou Botafogo e vai jogar no carpete da zona do Rio de Janeiro em São Paulo. Vai ter jogo de novo nesse carpete aí. Lá no Engenhão e lá no Allianz Parque de novo. Caso o São Paulo passe do Nacional, que vai pegar o Palmeiras ou o Botafogo. Então, a gente vai ter que enfrentar de novo esse mesmo problema. Vai jogar de novo num carpete lá que... Pra mim não existe isso. Pra mim não existe, gente. Não existe. Não é justificativa pra derrota. Eu não tô dizendo que o São Paulo perdeu por causa do gramado. Antes que venha algum imbecil aqui falar isso. Não perdeu por causa do gramado. Não perdeu por causa do juiz. Não perdeu por causa dos acréscimos. Não perdeu porque tomou um gol no final que tinha um jogador a menos. E se tivesse jogado com o time titular, talvez tivesse vencido o jogo. Mas não joga com o time titular porque lá dentro do clube a gente sabe como funcionam as coisas. Tratamento de lesão, recuperação de jogador, equipamentos, a gente sabe como funciona, e também porque não tem jogo, não tem elenco, não tem nem lateral esquerdo, gente, não tem. Agora quem é que vai jogar? O Wellington, a gente sabe, se o Wellington torce o pé, quem é que vai jogar? Porque se o Patrick não jogar, a gente não tem nem lateral esquerdo, que esse elenco pessimamente montado aí, mal administrado. Então, foi um resultado, claro, amargo, do jeito que foi amargo, do jeito que a gente sofreu o gol, do jeito por tudo que aconteceu nessa tarde. Mas eu acho que mesmo com esse resultado ruim, eu acho que eu me senti vendo o São Paulo jogar no segundo tempo, imaginando que seria um jogo de igual para igual, com jogadores titulares em campo, eu fico imaginando e querendo acreditar que o São Paulo pode fazer muito mais. Não só na Libertadores, contra o Nacional agora, depois daquele jogo fraquíssimo no meio de semana, que o São Paulo jogou para empatar, aliás, o São Paulo jogou para empatar, mas eu acho que também pode fazer uma campanha digna na Copa do Brasil. Na terça-feira tem o sorteio da Copa do Brasil, e a gente vai ver quem que vai ser nosso adversário. Pode ser o Palmeiras, de novo. Não, o Palmeiras foi eliminado, né? Pode ser o Botafogo. Pode ser o Botafogo e a gente pode ser... ter que jogar em gramado sintético. Mas o resultado foi ruim, o resultado é péssimo. O São Paulo, eu acho que o empate seria o resultado mais justo, mas... Infelizmente, acho que isso são coisas do futebol. Para mim, o que não é do futebol é tapete de zona. Desculpa, para mim isso não é do futebol. Mas isso vai continuar acontecendo no Brasil, porque no Brasil pode tudo. No Brasil é uma avacalhação. A gente sabe como funciona o futebol brasileiro, por isso que essa avacalhação não ganha nada desde 2002. Não ganha uma Copa do Mundo desde 2002. Por isso que o futebol brasileiro, por essas e outras, o futebol brasileiro é quinta prateleira do futebol mundial. Vamos lá para as notas de cada um. Eu só quero dar o recado da KTO para você. Hoje eu apostei no Campeonato Inglês, faturei uma graninha com o Manchester City, que bateu o Chelsea no principal jogo da rodada, né, num jogo bacana. O Manchester City pintando aí como favorito. Você pode fazer sua fezinha usando o cupom Barolo para você ter muitos benefícios, promoções, bônus, tá bom? Tá sempre no primeiro comentário fixado. Antes das notas de cada um, lembrando, quando a gente chegar a 535 mil inscritos, aquela camisa vai de presente. A gente tá quase chegando, então se você não se inscreveu ainda, se inscreva. A gente vai escolher um vencedor. E a cada 1000 inscritos neste canal aqui, a gente vai presentear com uma camisa do São Paulo da minha coleção, tá? Então se você não é... Sempre esqueço de falar isso.
Se você não é inscrito, se inscreva no canal. A gente vai presentear um amigo do canal que comenta, que deixa o like, que participa do Comentando Comentários. Então peço a você para se inscrever, além de deixar o like para mais torcedores acompanharem a gente aqui, você ajuda o crescimento do canal e concorre essa camisa aí. Isso foi um presente para os amigos do canal, tá bom? Vamos lá para as notas, gente. O Rafael, para mim o Rafael foi o principal jogador do primeiro tempo. O resultado teria sido... Eu não vou dar nem números para as notas hoje, tá? Vou falar só da atuação que eu vi. E aí muita gente estava falando do gol ali que ele falhou, no gol que foi anulado. Eu, sinceramente, acho que ele fez uma partida. No primeiro tempo ele foi bombardeado ali. O Palmeiras criou bastante oportunidade e o Rafael foi bem. O Moreira estava fazendo um primeiro tempo razoável. É que o Moreira, ele não tem ritmo de jogo. Por que ele demorou para sair na hora do gol? Porque ele não tem ritmo de jogo. Ele não joga porque ele vive estrupiado. E aí recupera, volta, não está recuperado e volta de novo pro departamento médico. Então é um jogador que tem talento, tem capacidade, mas que não tem ritmo de jogo porque não consegue jogar. O cara não consegue jogar no São Paulo. É só no São Paulo que você vê esse tipo de problema. Que o jogador se machuca, volta, se machuca, volta, se machuca, volta, sempre com a mesma lesão. O problema do Moreira é lesão muscular. Não cura nunca, não sara nunca. E aí o cara sem ritmo de jogo dormiu lá na hora do gol do Palmeiras. Então, pra mim o trio de zaga foi bem, Ferrarese, o Arboleda e o Sabino. Eu acho que eles foram bem na medida do possível, na medida do que dava pra ir bem. E aí você coloca... Eu só fiquei preocupado porque o Zubeldia mudou o esquema de jogo. Não dá nem pra treinar com o esquema normal, imagina ele mudando. Então, o time reserva jogou no esquema que não tá acostumado a jogar. Mas acho que os 3 zagueiros foram bem. Que mais? Aí vem os caras que pra mim foram os piores. Pra mim... O Michel Araújo pra mim fez um jogo ruim, o Bobadilha fez um primeiro tempo fraco, depois ele cresceu um pouco no segundo tempo. O André Silva pra mim fez a jogada do gol, participou bem. O Rato fez um bom primeiro tempo, mas pra mim o Nestor foi o pior em campo. Aliás, eu vou chamar o Nestor agora de garoto Copa do Brasil, porque ele tá vivendo daquele gol da Copa do Brasil até hoje. E aí, quando ele fizer um gol no jogo de Libertadores, os oportunistas que vieram me massacrar quando ele fez o gol na Copa do Brasil vão aparecer aqui. São os mesmos que nessa hora estão criticando o Nestor. São os mesmos torcedores que nessa hora estão metendo a boca no Nestor. Mas aí quando ele fizer um gol aí numa Libertadores, eles vêm aqui no canal encher meu saco, porque dizendo, critica o Nestor agora. O Nestor fez mais de 200 partidas com a camisa do São Paulo. Dessas 200 partidas, 180 foram ruins. 180 partidas foram no nível da partida que ele fez hoje. No gol do Palmeiras lá que foi anulado, ele tira o pé da dividida e entrega a bola numa fogueira para o Alan Franco que perde disputa. Para mim o pior em campo foi o Nestor. E eu vou continuar criticando quem eu acho que eu vou criticar. Não é porque é xodozinho da bochechada que eu não vou criticar. Se me desculpa, eu vou continuar criticando. Para mim foi um dos piores em campo, foi ele hoje. O Ferreira, não vou dar nem nota. Os caras que entraram, o Patrick também não vou nem dar nota, só vou torcer. Vai acontecer o melhor, já aconteceu o melhor. O Lucas, aí entra o Lucas no campo. O Lucas faz uma jogada, aí aquele cabeça de bagre daquele Marcos Rocha, dá uma entrada nele lá na lateral, e eu fiquei pensando, e se prende o pé dele no tapete da zona lá? Se prende o pé do Lucas no tapete da zona, acaba com a carreira do Lucas. Acaba com a carreira. Eu tô falando isso porque... Aí o Zubeldia na hora vai pensar, vou colocar o Lucas. Vai colocar o Lucas aí? E ele ainda participou, ainda tentou, correu, ainda fez as jogadas. E o Luciano é aquilo, gente, aquilo que eu sempre falo, não mudo, não retiro nada do que eu falei sobre o Luciano durante a grande maioria da trajetória dele com a camisa do São Paulo. Ele é um jogador brigador, é um jogador que cresce em momento decisivo, é um jogador oportunista, é um ótimo finalizador, só que às vezes ele é burro, que nem uma porta, como ele foi hoje, é um jogador totalmente descontrolado emocionalmente, que ele não tem equilíbrio emocional, nunca teve equilíbrio emocional, não é cobrado para que tenha, né? Pelo menos tente ter, e quando ele joga na posição certa, ele é um Luciano que foi hoje, decisivo, que fez o gol que empatou o jogo. E é o Luciano que ninguém cobra, que ninguém exige uma mudança de comportamento, que é expulso e compromete o desempenho do time mais uma vez. Então, a mesma coisa, não mudou absolutamente nada. E ele só fez o gol porque ele não entrou armando o jogo. Só isso, que ele não entrou armando o jogo, ele estava perto da área, por isso que ele fez o gol. E o Alan Franco e o Luiz Gustavo, uma participação discreta ali. Mas eu quero muito saber a sua opinião, porque eu queria muito saber a sua opinião sobre essa história de poupar titular nesse estádio, nesse gramado. Gramado não, que eu não vou chamar de gramado, que não é gramado. Nesse carpete aí. Se poupa jogador, eu não, você achou certo? Você achou que deveria poupar? Aí você coloca o titular. Você coloca os titulares para jogar contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro cada vez menos importante. Cada vez onde os clubes estão abandonando o Campeonato Brasileiro para disputar as Copas. Mesmo o São Paulo estando ali entre quinto, sexto colocado. Aí você coloca os titulares para acontecer o que aconteceu com Miranda, Rafinha, Galopo, Ferrarese, Patrick, Ferreirinha, Lucas. Você colocaria? Eu, sinceramente,
Então, gente, agora o nosso foco é na Libertadores. Vou pedir para você, claro, deixar o comentários aqui pra gente fazer o vídeo de amanhã comentando comentários. Eu acho que o resultado, apesar de muito frustrante por tudo que aconteceu, mostrou alguns pontos positivos que a gente tem que focar nos pontos positivos agora, porque a gente tem uma partida decisiva na quinta-feira contra na Libertadores. Eu tenho certeza que na Libertadores, na quinta-feira, mais de 60 mil pessoas vão empurrar os titulares, ou quem não tiver estrupiado, ou quem tiver em condição de jogo. Será que o Eric vai estar pelo menos no banco? Que é outro que sumiu, tem dor. O Lisieiro também já tá lesionado, mal chegou, só treina, já tá lesionado. Então, o cara se lesiona no treino, velho. Os caras se lesionam no treino. E o São Paulo não dá explicação. Cadê o Galopo também, que sumiu? Não, é isso. Eu acho que mesmo assim, com os jogadores que estão aí, com condições de jogo, que podem jogar contra o Nacional, tem todas as condições de passar pelo Nacional e se classificar para a próxima fase da Libertadores. Mesmo tendo que jogar num tapete de zona, ou contra o Palmeiras ou contra o Botafogo. Mas deixa a sua opinião aí, deixa seu like. Mais uma vez eu pedi para você se inscrever no canal, deixar seu like. Lembrando que a gente volta amanhã à noite no Comentando Comentários e vamos fazer o nosso QG Tricolor amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau.